Emblema aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que, pra mim, pelo menos, é bem coerente. É claro que Berserk ele é uma história que atravessou gerações, né? A maioria das pessoas aqui do canal conhecem, e eu nem preciso falar muito sobre o mangá, me aprofundar tanto para poder falar o que vocês vão imaginar hoje. Mas mesmo que tenha se tornado uma piada bem usada no fandom de Berserk, todos nós ficamos divididos, né, entre a decisão do Griffith ter sacrificado o bando do Falcão, se aquilo foi certo e errado. E você nem precisa procurar muito assim para encontrar pessoas que defendam o Griffith. E também tem pessoas que não acham que aquilo foi a escolha certa, né? Independente disso, eu ando pensando demais sobre o final de Berserk, né? Que aquilo foi o final de Berserk. E isso surgiu na minha mente, me deu até um assunto para um vídeo, sabe? Que o Griffith, ele tem sentimentos, que ele tá arrependido pelo sacrifício que ele fez no Eclipse. É mesmo, é? Isso foi trabalhado bem de leve pelo Miura, mas todo mundo percebeu. Principalmente agora com o último capítulo que saiu até o momento, né? Eu acho que vai ser o último mesmo. Pera lá, Emblema, tá me falando que ele ficou triste por causa do que ele queria fazer? Tá, a gente vai por etapas até eu conseguir chegar no ponto que eu quero chegar. Imagino eu, que você conhece todo o arco de Ouro, né? Pelo amor de Deus, né? Deve conhecer, né? Então, a vida do Griffith antes do Eclipse está ali, o que a gente precisa saber. E sabemos como era importante o sonho dele de criar o seu próprio reino, né? De paz e glória, e por isso surgiu o Bando do Falcão, para eles se unirem e criarem esse reino. Nada ficava no caminho do Griffith, ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício para realizar o seu sonho, até mesmo brincar com o Sugar Daddy dele, né? Quem viu, viu, quem sabe viu, hein? Lá ele conhece o Guts, e todos os eventos da história acontecem do Arco de Ouro. Griffith se vê perdido com a ilha do Guts, que foi em busca do seu próprio sonho, né? E ele fez toda a cagada de transar com a Charlotte lá, e ser preso, ser capturado, torturado, e o bando do Falcão vai lá e salva ele. E mesmo assim, ele sacrifica todos e vira o Phantom, deixando apenas a Casca e o Guts vivos, mas com a marca do sacrifício. Claro que a Casca ela ficou quebrada depois daquele acontecimento, que você sabe o que foi, né? Eu não preciso falar aqui, né? Você sabe, né? Você é inteligente. E você é tão inteligente também que vai deixar a sua inscrição aqui no canal, né? Você é inteligente pra isso, eu sei. Bem, esse era o destino do Griffith, até ele chegar ao Eclipse, esse era o destino. E sempre foi o destino de qualquer usuário do Berrelite encontrar o Berrelite dele no momento certo. Nem que você jogue fora o seu Berrelite, se você tá destinado a encontrar a God Hand, você vai encontrar. Mas a gente viu ali no Arco de Ouro, pelo menos no anime de 97... ou você pode ter lido mangá, ou filmes lindos que tiveram, né? Que podem ter uma análise aqui no canal. Você acha que merece uma análise? Comenta aí pra mim, por favor. Todos eles, nessa mídia, eles mostram muito bem, talvez os filmes mais, a manipulação dos 4 membros da God Hand contra o Griffith, pra ele aceitar o sacrifício. No filme, isso fica muito mais visível, né? Com o Griffith criança sendo manipulado pelo Conrad e Yubik. Claro que o Yubik, ele é quem fala mais, né? É o que mais manipula ali o Griffith e tal. Ele que é o manipulador de fato. Mas não deixa de desclassificar os outros nessa manipulação. E dá pra ver que eles usam argumentos bem sujos, né? Pro Griffith. Pra ficar bem claro que ele precisa sacrificar o Bando do Falcão. Pois, para todos aqueles sacrifícios que ele fez até ali... foram muitos, mas mesmo assim não foi o suficiente para alcançar o reino dos sonhos dele. E se ele parasse ali, ele faria que todas as mortes do passado, todos que se sacrificaram, teriam morrido por nada. E assim, ele recebendo essa lavagem cerebral, né? Ele percebe que aquele sacrifício do Bando Falcão seria mais um sacrifício. Ele aceita fazer o sacrifício do Bando Falcão e continuar essa matança, né? Mas perto do final do sacrifício, Skull Knight vem, salva o Guts e a Casca. O Phantom pensa 2 vezes antes de atacar e hesita, deixando eles fugirem, né? E mesmo naquele ponto, o Griffith ainda estava com alguns sentimentos humanos, né? Com raiva do Guts, por isso que ele fez aquilo com a Casca. E também certa tristeza, né? Por isso que ele deixa o Guts fugir, né? Talvez não tenha sido tristeza, talvez tenha sido um leve arrependimento, né? Uma certa dúvida, mas ele ainda tinha seus sentimentos humanos, né? Então a gente tem um arco do espadachim negro que acontece depois. Nesse arco, o Griffith, ele passa a abandonar os seus sentimentos humanos
E no arco do Conde, que é aquele arco que tem no arco do Espadachim Negro, vemos o Phantom pela primeira vez no mangá. Ele tem sua posição tão superior que ele demonstra não ter nenhum sentimento de raiva, ódio contra o Guts, enquanto o Guts tenta atacar, o Phantom permanece ali parado, tranquilo, e naquele ponto eu acredito de verdade que o Griffith tinha se tornado neutro, um ser superior que viu o Guts ali como um ser inferior, e ele tinha abandonado completamente os seus sentimentos. Algum tempo passa e o Griffith volta pro mundo físico, né? Ao que parece, ele continua livre dos sentimentos humanos, né? Naquele momento ali. Mas ele vai reencontrar o Guts e Casca logo depois, né? Inclusive, ele salva a Casca ali de um desmoronamento de pedras. E ele sente um leve sentimento e ele pensa que é até culpa daquele corpo que ele tá usando da reencarnação dele, né? Que no caso é mesmo, né? Porque aquele corpo, como a gente sabe, é do filho do Guts e da Casca. E por enquanto tá tudo tranquilo, né? Com ele e tudo mais. Mas em paralelo a isso, a gente tem às vezes que o Garoto da Lua domina o corpo e vai até o Guts e Casca. Pelo que sabemos, o Griffith meio que vê esses momentos do Garoto da Lua como se fossem um sonho, uma lembrança nostálgica, né? Mas ele vê, ele tem conhecimento disso. Vendo um novo grupo do Guts, isso poderia despertar uma nostalgia do antigo bando do Falcão, fazendo assim ele lembrar dos poucos sentimentos humanos que ele tinha, né? Fora que tem dois momentos chaves pra mim nisso, tá? Durante a luta do Guts versus Zod, não é Guts versus Zod, é Guts e Zod versus o Rei Kushan, dos Kushans, quer dizer. Griffith observa de longe o Guts indo embora, e eu acho que o Guts viu ele também. E ele não faz nada, ele só observa, né? Pra mim esse é um momento chave também. E logo em seguida, depois de um tempo, temos o arco do Rickert lutando lá em Falconia, que eu falei um pouquinho mais dos possíveis caçadores de monstros de Berserk. Clica aqui no card pra você assistir que tá bem legal. Ele lutando lá em Falconia, depois de confrontar o Griffith, dando um tapa na cara dele. O cara é foda, patrão. Então a gente tem esse arco do Rickert que ele confronta o Griffith, jogando na cara dele. Tudo que ele fez agora é uma farsa. Inclusive ele mostra um antigo emblema. O antigo emblema do bando Falcão. E ele protagoniza algo que nem mesmo o Guts fez até agora, depois do arco de ouro, que foi dar um tapão nessa bicha louca. O Rickert fez sua escolha, que era rejeitar aquela falsidade toda que o Griffith criou, que era algo perfeito pra ele, né, pro Griffith. E antes dele ser rejeitado, o Griffith ainda tenta trazer o Rickert pro lado dele, não porque o Rickert é mega poderoso, mas sim porque o Griffith, acredito eu, ainda tinha respeito por ele, pelo Rickert, de alguma forma. Inclusive, durante a fuga do Rickert, quem observa tudo é o próprio Griffith, vendo uma das poucas pessoas do passado dele indo embora, né? Eu acredito que aqui o Griffith percebeu que ele finalmente perdeu as coisas que nem mesmo um reino gigante poderia substituir. Afinal de contas, né? Aquele que estava indo embora era alguém do fundo da sua alma, acreditava nas palavras do Griffith. E não porque ele era um salvador com poderes divinos de falar com almas e etc. Mas sim porque ele era seu herói no passado e principalmente o seu amigo. Mas naquele momento ele deixou o Griffith para trás, porque aquele Griffith que ele via não era mais o seu herói do passado. E finalmente chegamos no capítulo final que o Miura fez, que tem o quadro do Griffith chorando, né? Aqui é praticamente, pra mim, algo confirmando que mesmo que seja só algo bem leve mesmo, o Griffith voltou a ter sentimentos humanos. Agora que ele viu como é diferente a vida do Guts da vida dele, mesmo ele tendo um reino, ele sendo seguido por milhares de pessoas, o Guts tem o que ele não tem mais, que são companheiros verdadeiros e mais, talvez o amor entre eles. Eles meio que são uma família, né? Pode ser isso e pode não ser. Isso fica muito na parte da teoria. Mas tudo isso me faz pensar que eu já vi isso. Porque isso me lembra muito o que aconteceu com ele no arco de ouro. Porque pensa só, o Griffith durante o arco de ouro já era muito forte, sem o Guts. O próprio Guts afirma que o bando Falcão era muito forte e vencia todas as batalhas. Ou seja, a mesma coisa que o Phantom com o seu reino mega poderoso ali. Mas durante o arco de ouro, mesmo com seu bando super forte, ele foi atrás do Guts. Ele queria o Guts no grupo. E quando o Guts, depois de alguns anos, o Guts passa a entender que ele não é amigo de verdade do Griffith, porque ele não tem um sonho, o que o Guts faz? Pô, eu vou atrás de um sonho pra ele ser meu amigo. Mas, pessoal, o Griffith nunca amou ninguém, como ele afirma.
Nunca ninguém fez ele hesitar pelo seu plano de ter um reino, até ele encontrar o Guts. E em paralelo a isso, nós temos o Grift, já Phantom, né? Liderando seu reino de Falconia, que já tem o seu reino ali e mais ninguém faz ele hesitar com seus planos, objetivos, lutas, batalhas. Agora ele tá indo pro topo conquistar tudo e todos, como ele sempre quis, mas por causa do Garoto da Lua e do Rickard e até do próprio Guts de novo, o Grift voltou a ter certa dúvida aos seus objetivos atuais, assim como foi no passado, lá no Arco de Ouro. Por causa disso, ele confronta o Guts no passado, o Guts lá no Arco de Ouro, porque ele não queria ver o Guts indo embora, porque pra ele, aquele cara foi a única pessoa que fez ele sentir algum sentimento diferente por alguém, um sentimento verdadeiro de amizade. Pra mim, esse ciclo tava se repetindo com Grift Phantom agora. Ele tava super neutro, sem nenhum sentimento, e aos poucos ele foi voltando a ter alguns sentimentos humanos, graças ao Garoto da Lua. Agora pensem, graças a isso, ele faria a mesma coisa que ele fez no passado. Ele tentou impedir o Guts no passado, mesmo que ele tivesse que matar o Guts, ele não queria ver o Guts indo embora. Agora imagina um Grift que faria qualquer coisa contra o Guts querendo sua vingança. O Guts quer sua vingança ali. Mas agora a gente iria ver um Grift com poderes de um deus, sendo guiado pelos seus sentimentos, que sempre fizeram ele fazer a pior escolha possível, para ele se auto-sabotar como sempre foi, porque ele tava com um plano na linha, no Arco de Ouro. Ele tava com um plano perfeito, só foi ele deixar o sentimento de raiva e ódio guiar ele, que ferrou tudo, ferrou todo mundo. Atualmente o Grift transformado em Phantom, ele tava super neutro, mas graças ao Garoto da Lua e de novo ao Guts, ele voltou a ter algum sentimento humano. Talvez essa brecha, esse sentimento humano, fosse o que fosse dar a abertura pro Guts vencer ele de novo e pra essa história acabar finalmente. Bem, isso é uma teoria minha, é algo que eu pensei, e eu vendo aqui me lembra muito o Arco de Ouro. Esse ciclo do Grift dele não ter sentimento e tudo tá indo bem, e quando ele finalmente tem algum sentimento, tudo vai por água abaixo pra ele. Mas dessa vez seria diferente, porque o Guts ia vencer ele, graças ao Garoto da Lua. Mas isso só seria um rascunho do que eu tentei ver da causa do final de Berserk. Afinal, o Kentaro Miura, ele é um cara de 1000 ideias, 1000 plot twists, então a gente teria que lidar ainda com o Garoto da Lua, que é o filho do Guts da casca. Ainda tem a casca nisso, mas eu tenho certeza que o Guts e o Garoto da Lua iriam fazer o Grift meio que se atrapalhar com os sentimentos dele. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre os sentimentos do Grift, e eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aí o que você não entendeu, que a gente vai tentar conversar, ver se esclarece alguma coisa. E se você tem algum ponto extra aqui que eu não falei, comenta aí também, que é muito legal vocês falarem algumas coisas. Teve muita gente aí que comentou que eu esqueci alguns apóstolos lá no vídeo do Guts, que os apóstolos que o Guts matou, e eu esqueci de verdade. Então, obrigado pessoal por comentar. E eu vi que vocês também gostam muito de Berserk. Eu espero que vocês estejam gostando da semana emblemática. E pessoal, tá tendo vídeo já de gameplay lá no Baú Invisível, que é um canal de gameplay lá. Sai vídeo toda semana. Acompanha lá. Que delícia. Pessoal, acredite se quiser. Se tivesse travado aqui, mano, ele não desistiria. Ele ia lá e tentava de novo e de novo 3.000 vezes, se pudesse. Não é e o cara não o quanto você joga, merda, mas o quanto você aguenta de bug. Muito obrigado, e comenta aí o que você tá achando, comenta aí do conteúdo do vídeo, se eu posso melhorar alguma coisa na edição. Muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo, pessoal.